Pirando Amigo orgulhosamente apresenta exercício cinemática, construção de gráficos. Um móvel com velocidade 72 km por hora desacelera a uma taxa constante até atingir a velocidade 57,6 km por hora, percorrendo uma distância de 18 metros. Mantendo essa velocidade por 5 segundos. Muito bem. Faça os gráficos VT, AT e ST. Ok. Então, para começar a trabalhar os movimentos, nós temos que ficar atento ao seguinte detalhe. Nós temos basicamente 4 formas para serem utilizadas. Só 4. E dá para a gente restringir ainda essas formas. Quando eu vou começar a estudar se o móvel tem velocidade constante, eu vou usar só essa fórmula aqui. Essa fórmula, aceleração vai ser 0. Isso é um movimento uniforme. Se é um movimento variado é aquele movimento que pode ser movimento acelerado ou retardado. Nós vamos usar uma dessas 3 fórmulas aqui. E sempre que vamos usar as fórmulas de movimento variado, temos que observar se nós temos a velocidade no tempo 0 e se nós temos a aceleração. Se não tivermos, mesmo que não esteja sendo solicitado o cálculo, nós temos que encontrar isso, ok? Então vamos começar. No trecho 1, o cara tinha velocidade inicial de 72 km por hora e reduziu a velocidade até 57,6 km por hora, percorrendo uma distância de 18 metros, freando. Então a primeira coisa, vamos converter as unidades. O fator de conversão metros por segundo, quilômetros por hora, metros por segundo, é 3,6. Se eu tenho quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu tenho metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, vou multiplicar por 3,6. Portanto, a minha velocidade inicial, que era 72 km por hora, dividido por 3,6, deu 20 metros por segundo. A minha velocidade final, que era 57 km por hora, dividido por 3,6, 16 metros por segundo. Então vamos calcular a aceleração. No primeiro trecho não temos o tempo, então a gente usa a equação do Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. 16 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 18. 256 é igual a 400 mais 36A. A aceleração deu menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tinha que dar menos mesmo, porque o movimento é retardado. Movimento retardado é aquele que velocidade e aceleração possuem sentidos opostos, sinais opostos, ok? Opostos Ipiranga. Boa. Então, vamos lá. Calculando o tempo agora. Que tempo que ele gastou para reduzir a velocidade de 20 para 16? V igual a VO mais AT. 1 segundo. Ok? Se quiser ainda comprovar a distância, ó, em outra fórmula, não é? Distância igual a VOT mais 1 meio AT ao quadrado. Então, velocidade inicial 20, tempo 1, meio vezes a aceleração, que é menos 4, vezes 1 ao quadrado. 20 menos 2, 18 metros. Ó. Coincidiu. Tem que coincidir sempre, não é? Trecho 2 é um movimento dito uniforme. Então, eu já tenho a velocidade, que é a velocidade final do trecho 1. Foi dado o tempo, então ele percorreu uma distância de 80 metros, ok? O Ministério da Educação adverte: compartilhar o canal Pirando Amigo em suas redes sociais é um ato legal. Muito bem, vamos fazer os gráficos agora. Gráfico V vezes T. Então, sempre que a gente vai fazer o gráfico, a primeira coisa é perguntar: o que significa a área desse gráfico? O que significa a inclinação? Muito bem. A área desse gráfico é o quê? Base vezes altura. Então a área vai ser a multiplicação da velocidade pelo tempo. Velocidade vezes tempo vai dar o quê?
a distância percorrida. A área desse gráfico vai ser a distância percorrida. E a inclinação? A inclinação vai ser ΔY sobre ΔX. Vai ser a aceleração, ok? Sempre quando eu calcular a área, calcular a inclinação, sempre eu vou comparar com essas duas fórmulas aqui. A área sempre eu vou multiplicar esse por esse, vou vir aqui e vou ver qual é o significado. A inclinação vou dividir e vou vir qual é o significado, sempre nas duas fórmulas, ok? Então vamos ver. Ele tinha velocidade de 20. Após 1 segundo, ele reduziu sua velocidade para 16. Ok? Marcando os pontinhos aqui. E manteve essa velocidade durante 5 segundos. Então até o tempo 6. 5 mais 1, 6. Agora sim. Agora nós vamos marcar esse pedacinho aqui. Lembrando que descobrimos que a inclinação desse gráfico é a aceleração. Não é? Então, a aceleração dele é negativa e é constante. Se é negativa, a inclinação vai ser para baixo. Se é constante, vai ser uma reta assim. Ok? Se eu for calcular a inclinação, como calcula a inclinação? Inclinação, aqui não tem inclinação, ó. Então aqui não tem aceleração. No primeiro trecho tem inclinação, ó. ΔT 1 menos 0, o tempo é que comanda o maior tempo menos o menor. Agora, quem estiver junto com o maior tempo é quem? O 16 menos o 20. A inclinação, que é a aceleração, deu menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? E a área desse gráfico nos dá o que? A distância percorrida. Esta área aqui, ó, vai ser o que? A área de um retângulo. De 6 a base vezes a altura. 6 vezes 16. 96 metros. E essa área aqui, ó, 1 vezes 4 dividido por 2. 1 vezes 4, que é base, vezes a altura sobre 2, que deu o quê? 2 metros. Então, quanto que o cara andou? O cara andou 98 metros. Ok? Gráfico 2. Gráfico 2. Aceleração vezes o tempo. Nós temos aceleração só no primeiro trecho. E aceleração 1. Vai ser negativa e vai ser constante, ó. No segundo trecho do tempo 1 até o tempo 6, ó, a aceleração é 0. Uai, mas como o tempo era 5 e nós estamos assinalando o tempo 6? Porque ele manteve o movimento uniforme durante 5 segundos. A partir do tempo 1. Então 1 mais 5, 6. O que a área desse gráfico vai ser? A área desse gráfico é a aceleração vezes o tempo. Que vai ser o quê? A variação da velocidade. Observe. Quanto que deu essa área aqui? Essa área aqui deu menos 4 metros por segundo. Isso aqui não é de aceleração, é de área. Quer dizer que a velocidade variou 4, diminuiu 4. É verdade. A velocidade era 20, passou para 16. No segundo trecho não tem área, a velocidade não mudou. E o que representa a inclinação desse gráfico? A inclinação vai ser ΔY sobre ΔX, ΔA sobre ΔT. Não é possível dividir o A pelo T. Então, nesse caso, a inclinação não significa nada. Ok? Gráfico ST. Então, nós já sabemos que no primeiro trecho ele andou a distância de 18 metros. Em 1 segundo, ele andou 18 metros, não é? E posteriormente ele andou mais 80 metros. Então vai dar 18 mais 80, 98 metros. Então eu só marco os pontos, olha. Ainda não traço o gráfico. Por que não? Porque eu tenho que saber o que significa inclinação. A inclinação desse gráfico é o que? A inclinação é a velocidade. Ó. Então no segundo trecho a velocidade é constante. Então eu posso traçar uma reta aqui. Ó.
não é? A inclinação é sempre a mesma, velocidade constante. Já no primeiro trecho, a velocidade está diminuindo. Então vai ser assim, ó. A inclinação está diminuindo, ok? A área desse gráfico não significa nada. Não é possível multiplicar o S por T, ok? Então, só para finalizar, observe. Se a inclinação aqui é a velocidade, ó, aqui é uma reta. A inclinação manteve constante. Aqui, ó, a inclinação está diminuindo. O ângulo com a horizontal diminui, mas ele ainda tem velocidade positiva. Ele está apenas reduzindo a velocidade. Um movimento retardado. Ok? Espero que tenha gostado da aula. Ok? Dê um joinha. Valeu, muito obrigado.